Isto é algo que nós temos falado desde sempre, porém agora eles descobriram isso com uma pesquisa de US$ 1 bilhão. E eu tenho visto centenas e milhares de pessoas que só se tornaram bem e saudáveis. Se algo aparece no meu prato, se eu simplesmente sentir isso, eu sei o que comer e o que não comer. Você come algo hoje e vê. Simplesmente aprenda a observar o quão ágil e o quão ativo o seu corpo se sente após comer este alimento. A coisa mais simples que no momento é moda no mundo é, se você vier ao nosso ashram, todas as pessoas lá que são imensamente ativas fisicamente, comem às 10 horas da manhã e às 7 horas da noite, 2 refeições. Quantos médicos têm me dito que elas morrerão de desnutrição, que acontecerá isso, que acontecerá aquilo, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo. Eu como apenas uma refeição por dia na maioria dos dias. Eu como uma boa refeição e isso é tudo. E os médicos me dizem, não, Sadhguru, a maneira como você está viajando, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Você precisa comer pelo menos uma vez a cada 4 horas, alguma coisa você precisa comer. Eu digo, me deixe em paz, eu estou indo bem. Mas agora, uma grande universidade nos Estados Unidos veio com isto que chamam de jejum intermitente. Isso não é bobagem, é bom. Porém, eles redescobriram algo que nós já sabemos desde sempre. Agora, todos estão dizendo que deve haver um intervalo de 16 horas. Aí, então, todas as suas doenças desaparecerão? Mas que diabos, nós temos dito isso todos esses milhares de anos? Uma simples coisa é, existem muitos aspectos nisso, psicológicos, fisiológicos, mas agora o câncer está em ascensão no mundo. Uma célula cancerígena é como um criminoso na sociedade, todos nós temos em nossos corpos. Somente se elas se tornarem, se a concentração delas se tornar maior do que deveria ser, ou se elas se unirem e se posicionarem em um só lugar, elas se tornam como crime organizado. Existem batedores de carteira em Kochi, eu tenho certeza. Olá? Existem criminosos de pequeno porte operando individualmente, operando em dupla ou trio. Não levamos isso muito a sério, deixamos para lá porque isso acontece. Mas suponha que centenas deles se organizem em um crime organizado. Agora iremos combater. Porque sabemos que agora isso se torna uma ameaça para a sociedade. Da mesma forma, células cancerígenas também são assim. Criminosos, elas estão se movendo por aí, causando alguns danos. O único problema delas é que, neste momento, elas estão, de modo geral, comendo cerca de 8 a 12 vezes mais do que as outras células estão comendo. Portanto, se você simplesmente der um intervalo suficiente entre uma refeição e outra, a maioria delas morrerá porque não conseguirão sobreviver. Isto é algo que nós temos falado desde sempre. Porém, agora eles descobriram isso com uma pesquisa de US$ 1 bilhão. E eu tenho visto centenas e milhares de pessoas que só se tornaram bem e saudáveis simplesmente porque não estão sempre abastecendo quando o tanque está transbordando. No Yoga Center, o tempo todo as pessoas estão fisicamente ativas. Então todo mundo está faminto por volta de 3h30, 4 horas da tarde. Eles estão extremamente famintos. Mas nós aprendemos a viver com isso. Porque estômago vazio e fome são duas coisas distintas. A fome significa que seus níveis de energia começam a cair. Porém, estômago vazio é algo bom. Nas ciências iógicas, hoje a ciência moderna também está se alinhando com isso. Mas o que nós sabemos por experiência própria, você gastará US$ 1 bilhão para chegar lá. Porque a pesquisa é tudo sobre quantos milhões de dólares, é assim que é. O seu corpo e o seu cérebro funcionam no seu melhor somente quando o seu estômago está vazio. Portanto, nós sempre nos certificamos de comermos de tal maneira, sempre que comermos, o nosso estômago deve sempre esvaziar-se dentro de 2 a 2h30, no máximo. Portanto, nós vamos para a cama com fome, sempre. As pessoas acham que elas não conseguem dormir, elas conseguem dormir. Em média, durante 25 anos, em média, eu só dormia cerca de 2h30 a 3 horas.
Hoje em dia eu estou ficando um pouco preguiçoso e dormindo algo entre 3 horas e meia a 4 horas e meia, apesar do volume de viagens que eu tenho. Quando eu falo em volumes de viagens, se eu disser meu volume de viagem nos próximos dias, você cairá da cadeira? Sim? Devo dizer a você? Não, não é necessário. Porque nos próximos 10 dias eu vou estar em 5 países diferentes, fazendo não sei quantos eventos, todos os tipos de eventos. Portanto, você é capaz de manter isto de pé simplesmente porque você não come demais. Isso é muito, muito importante. Todo mundo come 2 refeições, eu geralmente só como uma refeição. Entre 4h30 e 5 da tarde, porque eu não gosto de me sentar em frente ao prato e me preocupar com quanto comer, eu gosto de comer bem. Então, entre as 4h30 e 5 da tarde, se eu comer uma refeição, a próxima será somente no dia seguinte. Isto é suficiente? Eu pareço bem? Olá? Porque para qualquer correção e purificação que precisa acontecer no corpo, seu estômago necessita estar vazio, isto é muito, muito importante. Caso contrário, a purificação ao nível celular não acontecerá. Você acumula coisas e depois tem todos os tipos de problemas. Quando você não toca na comida, você não sabe o que é. Se a comida não é boa o bastante para ser tocada, então eu não sei como ela seria boa o bastante para ser comida. Então nós não deveríamos ter escutado nossas mães e deveríamos comer com os dedos, porque tocar no nosso alimento nos ajuda a manter contato com ele. Você pode... A higiene de suas mãos está inteiramente em suas mãos. A higiene do garfo não está inteiramente em suas mãos. Isto é verdade. E ninguém mais, além de você, usou estas mãos. Portanto, existe uma garantia sobre o quão limpa ou não elas estão neste momento. O garfo, você não sabe quem o usou, como eles o usaram, para o que eles o usaram, e tudo o que eles precisam fazer é limpar com um guardanapo e entregá-lo a você, e ele parecerá super limpo. Acima de tudo, você não sente a comida. A primeira coisa que tem sido ensinada para nós é, se a comida aparecer na sua frente, mantenha suas mãos sobre o alimento por alguns instantes, só para sentir como o alimento está. Se algo aparece no meu prato, se eu simplesmente sentir aquilo, eu sei o que comer e o que não comer. O que eu não devo comer, eu não provo e depois rejeito, eu simplesmente não como, porque minhas mãos são o primeiro nível. Não provo no sentido de que a língua saboreia, mas eu conheço o alimento. A primeira coisa é conhecer os alimentos. Você quer conhecer uma pessoa, você vai dar um aperto de mãos? Eu normalmente evito isto, mas... Essa é uma boa estratégia. Mas a comida que irá se tornar uma parte de você, a primeira coisa são suas mãos, mesmo que você não a toque fisicamente, apenas estando consciente e estando ali, isso claramente lhe diz como o alimento vai se comportar dentro de você. Se este alimento em particular, neste dia em particular, se ele deve entrar em você ou não. Porque o seu corpo não é a mesma coisa todos os dias. A cada dia, a cada momento, ele é diferente. Se você sentir a comida, você simplesmente sabe se este alimento deve ir para dentro de você neste dia ou não. Se esse tanto de consciência for trazida, nós não temos que ir e dizer às pessoas o que elas devem comer. A cada refeição, elas devem decidir o que elas devem comer naquela refeição. Não existe uma prescrição que diga isto é o que você deve comer durante toda a sua vida. Isso faria se sentir muito claustrofóbico, eu só posso comer isso. Sua seleção de alimentos e consumo de alimentos também deve acontecer conscientemente. Mais do que o que você come, como você come é também igualmente importante. Quando eu digo como você come, estas são todas substâncias vivas. Cada uma delas tem uma vida própria, quer seja uma planta, um animal, um vegetal. Cada uma delas teve uma vida própria. Agora, de certa maneira, você está fazendo disso o seu alimento. Você os deve consumir com o máximo de gratidão. Se você se aproximar com um certo senso de gratidão e reverência para com o alimento que você come, quando eu digo reverência, isso pode soar demasiado para você, mas eu lhe pergunto, digamos que o coloquemos em um quarto e você não teve nada para comer por 5 dias. Se Deus aparecer na sua frente, o que você lhe pedirá? Comida?
Portanto, isso é o quão importante ela é. Você deve compreender que a comida em seu prato não é apenas uma substância, não é um material, não é uma mercadoria, ela é vida. É o material que faz a vida para você. Portanto, você deve tratá-la como tal. Neste momento, quando está no prato, quando está lá longe, ela não tem valor. Mas no momento em que você a consome e ela se torna a sua carne e o seu sangue, agora, de repente, ela é de enorme valor. Por que nós vivemos assim? É muito importante que quando ela chega no seu próprio prato, você deve tratá-la como uma parte de si mesmo. Com grande reverência, você deve consumir. A simples maneira pela qual você consome, se você mudar isso, a comida se comportará muito diferentemente dentro de você. Isso é o que consciência significa. Se as pessoas dizem, sua consciência não tem impacto em sua vida, somente as estruturas químicas têm impacto, eu sinto muito por elas, porque não é assim que a vida funciona. A consciência humana tem um íntimo e profundo impacto em tudo que nós tocamos, especialmente a comida, com a qual fazemos de uma outra vida uma parte de nós mesmos. Quando nós estamos fazendo um ato destes, é muito importante que nós tratemos isso com a máxima gratidão e reverência. Quero lhe dizer que não existe tal coisa como bom hábito e mau hábito. Hábito significa que você está funcionando inconscientemente. Se você está funcionando inconscientemente, isso é uma coisa ruim, porque a coisa toda sobre ser humano é que nós somos capazes de fazer coisas conscientemente. Essa é a beleza de ser um humano, que nós podemos fazer todas as coisas conscientemente. O que um animal faz inconscientemente, nós podemos fazer a mesma coisa conscientemente. Podemos comer inconscientemente ou podemos comer conscientemente. Podemos respirar inconscientemente ou podemos respirar conscientemente. Cada coisa que podemos fazer conscientemente. No momento em que fazemos algo conscientemente, de repente aquele ser humano parece muito refinado e maravilhoso. Somente porque alguém caminha e fala conscientemente, ele não se torna um ser humano belo? Sim ou não? Isso é tudo. Então, por que estamos tentando desenvolver hábitos como se isso fosse uma coisa boa? Hábitos significam realidades fixas, onde você não tem que pensar. Você se levanta pela manhã e aquilo vai acontecer com você. Não tente automatizar sua vida. Isso não é eficiência, essa é a eficiência da máquina. Este aqui, supostamente, deve funcionar de forma inteligente e consciente. Ninguém está esperando que funcione como uma máquina. Portanto, sobre alimentos e tal, os alimentos devem ser adequados para o corpo para o qual comemos. Ele é para o corpo. Este é o material de construção para este corpo, a comida que você está comendo. Qual é o alimento apropriado? Infelizmente, está tudo bagunçado neste momento. Tradicionalmente, nós comíamos muito sensatamente neste país, mas estes milhares de anos de invasões trouxeram outros tipos de culturas alimentares, e hoje a dieta nacional é pizza ou pasta. Qual é? Qual delas? Eu não sei, ambas estão competindo. Portanto, nós estamos perdendo nosso bom senso sobre a comida. Definitivamente é hora de buscar qual é a coisa mais adequada. Se eu falar sobre essa comida, é um processo muito longo, mas você deve fazer experiência com o alimento. Não somente através da língua, mas através do corpo. Você come algo hoje e vê, apenas aprenda a observar o quão ágil e o quão ativo o seu corpo se sente após comer este alimento. Se ele se sente como se quisesse ir para o túmulo, este não é um bom alimento. Se ele se sente como se quisesse estar ativo após comer aquilo, exceto o café, porque é um estimulante. Se você come um alimento e seu corpo se sente muito ágil e vivo, isso significa que é um bom alimento, o corpo está gostando dele. Se você come algo e ele se sente entorpecido, isso significa que ele não está gostando. Ele está tendo dificuldades com ele, esta é a razão pela qual ele se sente entorpecido. Portanto, apenas com base nisso. Existe um tanto, quero dizer, esta é uma